O projeto Fóruns Estadão Brasil 2018 é uma série de 6 debates públicos e cadernos especiais que tem como objetivo estimular a discussão analítica sobre problemas que afetam diretamente a vida das pessoas. A partir daí, levantar propostas que possam contribuir para o desenvolvimento do país e para a gestão dos governantes a serem eleitos em outubro. Já estivemos reunidos aqui para debater questões relacionadas à educação, segurança, saúde, infraestrutura e meio ambiente. O material produzido sobre esses setores está disponível no site do Estadão. É só acessar www.estadão.com.br/Fóruns Estadão. Hoje, em nossa última edição do projeto, contamos com a presença de especialistas em agronegócio que abordarão questões relacionadas ao programa da agricultura no Brasil e sua fronteira tecnológica, pesquisa, inovação e avanços de produtividades. Os debates serão transmitidos ao vivo pela TV Estadão. Este projeto conta com o patrocínio Master da Caixa, com o apoio da Souza Cruz e a parceria educacional do INSPER. Eu chamo ao palco o senhor Cláudio Haddad, presidente do INSPER, para que nos conte um pouco sobre essa parceria com o Estadão. Bom dia a todos. É um prazer enorme tê-los aqui no que é a nossa última edição, quer dizer, por enquanto, da série de eventos que estamos fazendo com o Estadão. Essa série de eventos tem o objetivo que é, digamos, levantar um debate com profundidade sobre temas importantes para a economia brasileira, para o país hoje. São temas super importantes, como vocês viram, e hoje é o último desse tema, que lida com o agronegócio. Aqui no INSPER, nós somos uma instituição de ensino superior sem fins lucrativos, cuja missão é educar, formar cidadãos competentes, éticos, que vão realmente fazer diferença no país, e também gerar conhecimento. E para gerar conhecimento, nós contamos com alguns centros. Temos um centro de políticas públicas, um centro de estratégia, um centro de finanças, empreendedorismo, e em torno desses centros nós também discutimos esses temas que foram objeto, estão sendo objeto desses fóruns com o Estadão. Eu queria também agradecer a Souza Cruz, a Caixa Econômica Federal, quer dizer, pelo patrocínio, quer dizer, pelo fato de tornarem esses fóruns, quer dizer, viáveis. E, quer dizer, para falar um pouco sobre o que nós vamos ter hoje, se vocês virem esses temas quer dizer, que foram debatidos, digamos, no fórum até agora, educação, criminalidade, infraestrutura, e assim por diante, são temas em que, quer dizer, normalmente as pessoas veem problemas claros, né? Educação não está andando no Brasil, os últimos dados do IDEB, quer dizer, foram uma tragédia, ficamos abaixo das metas quer dizer, no ensino médio, entre a 5ª e a 9ª série, e assim por diante, não está andando. Infraestrutura, temos problemas gigantescos, criminalidade, etc. Se nós olharmos o agronegócio, em princípio, não há problema. Quer dizer, qual é o problema que existe no agronegócio hoje? O agronegócio é um dos setores que tem se dado, quer dizer, melhor no país. É um dos poucos setores em que nós tivemos constante aumento de produtividade ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos. A área plantada aumentou, digamos, 20%, 30%, e a produção aumentou, sei lá, 5 vezes, alguma coisa assim do gênero. Ou seja, tem um aumento, tem um ganho de produtividade enorme. Tecnologicamente, quer dizer, o setor está ficando cada vez mais sofisticado. Quer dizer, a balança comercial brasileira é garantida pelo agronegócio, ou seja, nós temos um setor que deveria, por todas as medidas, ser considerado um grande sucesso, quer dizer, no Brasil. No entanto, isso muitas vezes não é visto dessa maneira. Quer dizer, o setor é meio que atacado por vários lados. Se nós olharmos os Estados Unidos, por exemplo, todos aqueles colonos americanos que foram para o oeste foram celebrados como assim desbravadores, até hoje são idolatrados, né, digamos, no folclore nacional. E aqui, muitas vezes,
as pessoas que saíram do Sul para ir até Mato Grosso, desbravarem e gerarem valor, são muitas vezes considerados pessoas que foram lá, destruíram o meio ambiente, são pessoas... Sempre tem uma certa reticência quando nós falamos do agronegócio. Então, quer dizer, nós temos ainda, claro, muita coisa a discutir no setor, mas essa imagem que o agronegócio ainda tem no Brasil não é compatível, quer dizer, com o valor que o agronegócio tem gerado no Brasil. Então, acho que isso talvez seja o problema maior que a gente tenha referente ao agronegócio hoje. Como sustentar isso, como, na verdade, melhorar ainda mais. Bom, isso e outros temas nós iremos discutir aqui hoje. Tenho certeza que teremos um dia extremamente profícuo, porque temos debatedores de alta capacidade, alta experiência, então teremos uma discussão extremamente profícua. Agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço o Estadão, os patrocinadores, e tenho certeza, assim, não é, Gandur, que tem sido um sucesso tão grande esses nossos eventos que já podemos planejar uma continuidade para o ano que vem. É isso? Ok, obrigado. Obrigado, senhor Cláudio. Eu chamo agora o senhor Humberto José Teófilo Magalhães, superintendente nacional, para que nos conte as razões que motivaram a Caixa a patrocinar o Fórum Estadão Brasil 2018. Muito bom dia a todos. É uma satisfação para a Caixa participar e apoiar essa série de eventos promovida pelo Estadão. Queria aproveitar também para parabenizar o Estadão e o INSPER pela organização do evento. Hoje o nosso tema é agricultura, agronegócios, né? Setor tão importante da economia do Brasil, e um segmento que a Caixa recentemente passou a atuar de forma mais direta por intermédio da oferta de crédito rural. Até então, a Caixa não era autorizada a operar com crédito rural, passou a fazê-lo a partir de 2013. E o crédito rural, ao nosso ver, ele tem sido um dos grandes alavancadores da produtividade e da produção agrícola brasileira. O crédito rural, por intermédio de suas linhas de financiamento ao custeio das atividades, a investimentos, apoio à comercialização, tem sido fundamental para o crescimento que nós temos observado no segmento do agronegócio. Em 2013, o sistema financeiro registrou um saldo de 233 bilhões de reais em crédito rural. Além disso, o crescimento das aplicações anuais tem sido constante. Só em 2013 foram aplicados 143 bilhões em crédito rural voltados para a produção. E isso certamente tem contribuído para o aumento da produtividade, da produção, e para consolidar cada vez mais a posição de destaque que o Brasil ocupa no cenário mundial como um dos maiores produtores de alimentos. Produtividade, né, é um assunto muito recorrente e fundamental para esse crescimento, né, e o crédito também tem um significativo papel nesse crescimento, né, financiando aí novas tecnologias, financiando máquinas e equipamentos, todos os insumos necessários para que sejam atingidos patamares mais elevados de produtividade. Falando de produtividade também, nós temos um privilégio, né, de ter a Embrapa como uma das referências mundiais aí em desenvolvimento de novas tecnologias, implantação de tecnologias, e esse casamento do crédito, dos recursos disponíveis, com novas tecnologias, com sua divulgação e aplicação, certamente tem sido uma receita de muito sucesso. E a Caixa, que é o terceiro maior banco em ativos do Brasil, conquistamos essa posição a partir do primeiro semestre desse ano. Somos o maior banco em financiamento imobiliário, o segundo maior banco em crédito, de forma geral. Agora, também atua como mais um agente financeiro na oferta de crédito rural para a produção, para produtores, para agroindústrias, para cooperativas, ou seja, para toda a cadeia produtiva do agronegócio. E tem procurado fazer isso baseado em algumas premissas e alguns princípios.
principalmente na tentativa de otimizar processos para levar maior simplicidade, maior agilidade para o processo de crédito, para que os recursos cheguem mais facilmente e mais rapidamente, né, para os produtores, tudo isso mantendo-se os padrões de segurança e de sustentabilidade. Então, certamente, a gente quer aqui reafirmar a parceria da Caixa com o segmento e dizer que, nos próximos anos, a Caixa certamente terá uma posição significativa no mercado de crédito rural, no mercado de agronegócio. Somente na safra 13/14, nós contratamos 4,2 bilhões de crédito rural, primeiro ano de atuação, e nosso plano de negócio prevê para a safra 2016-17 uma carteira de 15 bilhões de reais. Então, é uma evolução gradativa e, como eu falei, é mais um agente financeiro levando recursos para esse segmento tão importante da economia. Muito obrigado e um excelente evento para todos. Obrigado, senhor Humberto. Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrar a todos que, por favor, desliguem ou deixem os seus celulares no modo silencioso. O projeto Fóruns Estadão Brasil 2018 se insere no trabalho que o jornal tem desenvolvido ao longo de seus 139 anos de história, ao debater questões importantes para a vida nacional, dando voz a opiniões diferentes e difundindo esses temas junto ao seu público em diversas plataformas. Eu chamo ao palco o senhor Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado, para dar as boas-vindas. Obrigado, bom dia a todos. Rápidas palavras para a gente deixar tempo para o que realmente interessa, que é o conteúdo deste 6º e último evento deste ano. Eu queria aproveitar esse momento e agradecer o INSPER pela parceria, que eu tenho certeza que se renovará. Agradecer a Caixa, a Souza Cruz e os demais patrocinadores que nos apoiaram ao longo desses 6 eventos que realizamos aqui esse ano. Eu queria agradecer também a presença de todos os debatedores do setor privado, do setor público, que ao longo desse ano nos honraram aqui com as suas ideias, os seus pensamentos. Eu queria, na manhã de hoje, especialmente, registrar aqui a presença do senhor Rodrigo Lara Mesquita, jornalista, pesquisador e membro do Conselho de Administração do Grupo Estado, também da senhora Marina Mesquita, acionista do Grupo Estado, por meio dos quais agradecemos o apoio do Conselho de Administração do Grupo Estado, nesse momento tão importante da República Brasileira e da história do jornalismo brasileiro. Agradecer a todos os presentes e dizer que o Estadão, nos seus quase 140 anos, que se completam em 4 de janeiro próximo, tem conseguido atuar de forma contemporânea, estendendo a sua tradição às novas tecnologias e aos meios digitais e multiplataformas, por meio dos quais o jornalismo se espraia e atinge milhões e milhões da sociedade brasileira. Um exemplo é esse evento. Ele é transmitido pelo serviço em tempo real Broadcast da Agência Estado, pela Rádio Estadão, pelo site, nas suas plataformas web, tablet, mobile, e contará com um caderno especial nos próximos dias na mídia impressa. Essa é a forma que a gente tem encontrado de levar todos os momentos de consumo da informação, temas relevantes, e estender o jornalismo em todas as formas de difusão. E um evento como esse torna ainda mais importante esse tipo de atuação ao nos unirmos com um centro de excelência em ensino e pesquisa como o INSPER. O tema de hoje não poderia ser mais presente, mais candente. Eu gostaria de desejar, então, a todos um ótimo evento, que tenhamos aí uma boa manhã de debates. Novamente, obrigado, parceiros, e que venham os próximos. Muito obrigado. Obrigado, senhor Gandur. Para iniciarmos os debates desta manhã, eu chamo ao palco o jornalista Clay Scholz, que será o moderador do primeiro painel desta manhã, cujo tema é o panorama da agricultura no Brasil. Um dos principais setores econômicos do país passa por transformações relevantes
para a economia brasileira e mundial. Clay é editor do portal de Economia e Negócios do Estadão e, ao longo de sua carreira, acumulou passagens pela Veja, o Globo e Valor Econômico. Chama ao palco o senhor José Vicente Caixeta Filho, diretor da Exalc USP. Senhor Júlio César de Toledo Pisa Neto, CEO da Brasil Agro, uma das maiores empresas de produção agrícola do Brasil, sendo a primeira com ações negociadas no novo mercado da BMF Bovespa. E chama também o senhor Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e ministro da Agricultura durante o período de 2003 a 2006. Enquanto nossos debatedores se posicionam, eu informo como será a dinâmica do painel. O Clay fará uma breve introdução e passará a palavra. Cada um terá 10 minutos para uma breve contextualização. Após as apresentações, será aberto o debate. As perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas, que as encaminharão ao mediador ao longo do painel. O painel tem a duração de 1 hora e 10 minutos. Para melhor aproveitamento deste debate, nós pedimos aos nossos debatedores, por favor, respeitarem os 10 minutos destinados à introdução individual. Clay, fique à vontade para iniciar o debate. Obrigado. Bom dia a todos. Falar sobre a importância do agronegócio no Brasil é quase que chover no molhado, o que não seria totalmente uma coisa negativa no atual período de estiagem que a gente vive. Mas é bom lembrar que o agronegócio vem salvando o Brasil da recessão. Os últimos números do IBGE mostram que, se não fosse o crescimento da agricultura, o Brasil já estaria em recessão. Estamos quase chegando lá. Tem alguns grandes temas que nos preocupam atualmente nessa questão. Um deles foi abordado pelo Estadão no caderno de Economia e Negócios do último domingo, mostrando a dificuldade dos produtores lá do Mato Grosso na produção de soja. Estão começando o plantio agora sem saber se vão conseguir o retorno por causa do preço que vem caindo. O preço das commodities vem caindo no mundo inteiro. Um dos motivos na questão da soja é a alavancada que deu a produção nos Estados Unidos. O Brasil estava praticamente empatado em termos de produção de soja com os americanos e, recentemente, eles conseguiram um grande crescimento. Uma das questões que a gente vai querer saber dos especialistas aqui é o que os americanos estão fazendo que a gente teria que fazer. Outra grande questão, logicamente, faltando 20 dias para a eleição, é a questão política. Quem vai ser o próximo presidente e o que pode significar para o país e para o agronegócio as propostas que cada um deles defende para o setor. A gente tem hoje um painel representativo aqui do setor, um acadêmico, especialista em logística, um representante do setor privado, da maior empresa de compra, desenvolvimento e venda de propriedades rurais, e o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor. Vamos começar, então, com o professor Caixeta, da Exalc, diretor da Exalc, especialista em logística. O que o senhor está vendo, professor, para o setor e o que preocupa os produtores rurais nesse momento? Bom, bom dia a todos. Fico muito honrado com o convite e feliz aí por ver muitos egressos da escola, né? Inclusive aqui no nosso palco, né? Roberto Rodrigues, o Júlio, ex-alunos aí presentes, né? Também na plateia. E eu gostaria, né, como já antecipado pelo Clay, de compartilhar algumas reflexões relacionadas à logística agroindustrial. Então, assim, antecipando já, né, um pouco do resumo da reflexão, o que nós entendemos é o seguinte: nós temos um problema muito claro que diz respeito à dificuldade e, por consequência, os preços que envolvem a movimentação e acondicionamento de safras recordes
ao longo dos últimos tempos. Né? Então, se por um lado é bom produzir cada vez mais, e isso é decorrência aí de uma série de excelentes esforços, né, dentro daquilo que a gente chama dentro da porteira, o depois da porteira ainda apresenta aí uma série de desafios a serem vencidos. Então, eu fiz aqui uma continha muito rápida e, para não dizer, muito simplória, né? Nós claramente temos uma produção muito expressiva, e se nós formos trabalhar com granéis sólidos agrícolas, né? Soja, milho, sorgo, etc., vamos arredondar para algo em torno de 200 milhões de toneladas ano. Ok? Bom, se tudo isso fosse transportado direitinho, né, por carretas rodoviárias de 27 toneladas, então isso totalizaria quase 7,5 milhões de viagens por ano. Tomando, e eu estou sendo aqui muito conservador, né, uma distância média de 500 quilômetros rodoviários, o valor do frete é algo em torno de R$ 60 por tonelada. Então, fazendo as contas, considerando aí o número de viagens, né, a capacidade nominal da carreta, então isso daria uma despesa conservadora, né, da conta frete rodoviário na casa de 12 bilhões de reais. Tá? Pegando o câmbio de ontem, 2,34, isso dá mais de 5 bi, né? 5,2 bilhões de dólares americanos. Também tomando um valor médio aí, né, da saca de soja de 60 quilogramas, né? Então, ontem a cotação estava, dependendo da originação, em torno de R$ 60 a saca. Então, fazendo as contas, esses 12 bi da conta frete rodoviário estariam impactando, né, uma receita, a partir desses granéis sólidos aí, em algo em torno de 6%. Tá? Então, uma continha de padeiro, né, como a gente chama, mas dá uma dimensão importante de que, para o agronegócio como um todo, né, você ter pelo menos 6% da sua receita, né, comprometida com movimentação, transporte, que é uma atividade importante na logística, isso é muito, é muito, é muito. Então, nessa equaçãozinha básica, né, nós temos no numerador a despesa com frete, e no denominador a receita. Né? A receita é função aí da cotação, né, do mercado internacional. O Brasil não é formador de preço. Né? E o numerador é valor aí de despesa logística, valor de frete. Algo que, sim, temos plenas condições de melhorar. Ou seja, nós estamos trabalhando com um volume muito expressivo de um conjunto de cargas de baixo valor agregado. Então, o impacto, né, ou qualquer mudança que possa ser feita em cima desse conjunto aí de cargas, né, certamente vai trazer um benefício muito importante. Agora, tudo isso sem considerar perdas físicas, né, e a própria necessidade de armazenagem. Né? Então, esse é um outro componente logístico importante. Nós temos períodos de safra bem definidos, né? Para a soja, fim de janeiro até início de maio, um período em que há uma movimentação muito expressiva, né, do transporte. Então, a demanda é mais elevada, o preço, por conseguinte, também fica mais caro. Então, com isso, paga-se bastante pelo valor de frete aquele que não tem condição de armazenar. Ou pensa-se, né, em passar, em vender essa produção para quem tem a condição de fazer escala. Né? E, no nosso caso, isso representa
boa parte aí das cooperativas e dos traders, que não obrigatoriamente vão repassar economias decorrentes dessa escala para os produtores. Economias, por exemplo, decorrentes de uma negociação diferenciada com a ferrovia. Tá? Então, hoje, o produtor nem tem muita certeza, né, de por que modal de transporte a sua carga está sendo movimentada, e, em muitos casos, ele não tem o repasse dessa economia oferida. Então, sim, né, precisamos de mais ferrovias, de mais hidrovias, de mais rodovias, com certeza, sim. Né? Mas, por outro lado, é uma história antiga. Né? Faz muito tempo que a gente ouve, né, noticiário, né? Eu dou aula há um bom tempo, tal, e a coisa parece que não anda. Né? Inclusive, as poucas coisas que andaram, né, se esbarram aí numa série de deficiências e que começam com as próprias licitações coordenadas pelo agente público. Né? Então, nós temos uma lei 8666, né, que é a lei de licitações, onde impera o menor preço. Né? E nós estamos cansados de ver histórias aí que a esse menor preço não necessariamente corresponde à melhor qualidade de serviço. Então, nesse sentido, o Poder Judiciário tem um papel importante, né, para revisar as legislações pertinentes. Nós queremos, né, ferrovias padrão FIFA. Né? Não é só estádio que tem que ser padrão FIFA. A gente quer ferrovia padrão FIFA. Mas a legislação, dentre outros gargalos, aí, não tem ajudado. Nós temos, sim, muito mais rodovias do que ferrovias, né? 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, né? Contra menos de 30 mil quilômetros de ferrovias, cujas obras também, além de ter tempos de maturação distintos, né? Tem custos de implantação bastante distintos. Né? Então, 1 quilômetro de rodovia pode chegar a R$500 mil. Né? 1 quilômetro de ferrovia pode chegar a R$3 milhões. Né? Portanto, né, o desafio não é pequeno, você conjugar tempos de maturação longos, né, e custos elevados. Fala-se muito em PPPs, né, parcerias público-privadas, o que parece ser algo muito lógico, né, muito razoável. Mas, infelizmente, a gente não percebe algo de concreto, recorrente, relacionado a PPPs, inclusive, né, com relação à logística agroindustrial. Então, nesse contexto, temos investidores diversos, que envolvem agentes público e privado, né, mas que precisam seguir marcos regulatórios aí, bem definidos, né, com clareza. E precisamos de um projeto logístico, alguns podem chamar de infraestrutura, que seja efetivamente assumido pelo Estado brasileiro, tá? E não pelo partido político que esteja no poder. E o mais importante, né, nesse projeto de Estado, a agricultura, como, né, ofertante de um volume muito expressivo de cargas, tem que ser tratada, né, como um cliente preferencial. Tem que ser tratada como um cliente prioritário. Então, para finalizar, 2018, né, que é a referência temporal aqui desse fórum, 2018 supostamente vai ser o último ano do próximo governante. Né? Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter, em 2018, sim, ainda na nossa matriz de transporte de cargas, uma participação predominante da rodovia. E uma rodovia que vai ter um custo real cada vez mais elevado, né? Porque nós estamos acostumados a verificar que aquilo que de bom que diga a respeito a rodovias normalmente está associado a um modelo de concessão via pedagiamento. Né? Um modelo de concessão onde espera-se, né, que as balanças funcionem. Né? Então, uma carreta de 27 toneladas não pode levar nem 40, nem 50. Um momento, né, em que, né,
a estrutura, né, de transporte está mais bem organizada e onde legislações específicas vão pegar, né, vão emplacar. Então, lei do motorista, estadia, o que seja, né, são custos adicionais aí que vão precisar ser considerados, né. Um outro aspecto muito importante, né, tendo em vista aí a transversalidade, a emissão de gases de efeito estufa, né. Então, hoje, né, qualquer intervenção de natureza logística precisa considerar claramente o impacto ambiental, né. E as montadoras, por exemplo, estão muito preocupadas com isso, né, no que lhes cabe em termos de definição de novas motorizações, né. Então, eventualmente, pode ser mais um custo. Portanto, né, nessa agenda mínima de Estado, né, é fundamental que se estabeleçam, né, as reais prioridades de natureza logística que possam vir a fortalecer a nossa agricultura, não só em termos nacionais, mas como principalmente em termos internacionais. Muito obrigado. Obrigado, professor José Roberto Vicente Cacheta Filho. Eu gostaria de saber agora do Júlio César Toledo Pisa, da Brasil Agro. Como que a queda dos preços das commodities está impactando no preço da terra e também como que o investidor internacional, vocês têm muitos acionistas hoje na Brasil Agro, como é que o investidor de fora está vendo o cenário agrícola brasileiro? Com preocupação. Acho que o professor Cacheta foi muito feliz em contar toda a história da logística, o desafio da logística. Isso conta um pedaço da história, da porteira para fora, como costumo dizer. Eu não gosto muito dessa distinção, mas, enfim, a logística é sempre um desafio. Mas só como referência, nos últimos 5 ou 6 anos, o custo de produção direto de soja no Brasil, independente da logística, o custo direto, sem considerar o frete de saída, esse custo dobrou nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos. Rapidamente subiu, porque foram criando-se vários apêndices na maneira de se produzir, como você tem que se produzir, um enfraquecimento das normativas, instruções, regulamentos, e o custo vem subindo. Então, hoje se vê com preocupação. Se a gente imaginar o preço futuro que os mercados internacionais apontam, com a taxa de câmbio que se aponta, com os custos de produção, mais os custos de escoamento, uma boa parte, um pedaço importante da produção brasileira pode ficar comprometida, pode não estar aí presente. E que isso é uma pena, porque, no final do dia, acho que nos últimos anos houve um espaço enorme para que o Brasil assumisse um papel muito importante de liderança nesse setor. Como eu disse várias vezes o Gustavo Junqueira, presidente da Sociedade Rural, o Brasil deveria ter a ambição de ser o grande fornecedor de alimento do mundo. A gente poderia ter feito isso e a gente está deixando essa oportunidade passar. Nos últimos anos, o mundo vem pagando pela ineficiência brasileira numa série de elementos, através de preços mais altos, porque precisou dos produtos brasileiros. A partir do momento que os Estados Unidos vêm com uma produção importante, aumentando aí 17%, 18% de um ano para outra produção de soja, o preço despenca e uma série de produtores brasileiros que fizeram investimentos massivos no aumento da produção ficam numa situação crítica. Então, se o Brasil tem uma história riquíssima, maravilhosa de crescimento da produtividade física, através da Embrapa, através de outras empresas que apoiaram a Embrapa nesse processo, através dos empreendedores que foram, como o professor Cláudio Haddad disse, saíram do Sul para desbravar o Cerrado brasileiro, foram capazes de aumentar e criar a agricultura tropical. A gente, hoje, talvez, obteve, como foi mencionado também, um crescimento enorme na produtividade do trabalho, na produtividade do capital durante um período. Hoje, e recentemente, principalmente nos últimos 3, 4 anos, esses aumentos têm sido cada vez mais complexos e hoje, se não houver uma mudança importante da maneira como se pensa a agricultura brasileira, como se define as políticas da agricultura brasileira, esses crescimentos de produtividade estão cada vez mais complicados. Um exemplo trivial, simples. Existe uma discussão completamente passada, antiga, sem sentido, de terceirização, por exemplo, nas atividades agrícolas.
e você tem hoje máquinas cada vez de maior porte. Como é que você pode capturar esses ganhos de escala, de produtividade do trabalho, em vez de ter um operador de máquina que ganha R$800 trabalhando com equipamento super simples, você está trabalhando com equipamento de alta precisão, que parece uma nave espacial, e você tem que dar treinamento, é uma pessoa de alta capacitação. Como é que você pode chegar a isso se você não pode, essa máquina não pode ser utilizada na sua mais plena capacidade? Então, se eu posso ficar enumerando aqui todos os temas ambientais, trabalhistas, ou regulações de investimento de parecer que a AGU publicou em 2010, criando uma confusão enorme sobre investimento de capital estrangeiro em terras, de uma maneira atabalhoada, sem sentido, sem uma estrutura clara, deixando uma série de margens para interpretação, eliminando do negócio aqueles que têm cabeça alinhada com o desenvolvimento da sociedade brasileira e criando espaço para arranjos pouco transparentes. Então, uma série de coisas foram acontecendo ao longo dos últimos anos que faz com que os crescimentos de produtividade, e aqui eu sempre gosto de sair da discussão da produtividade física só. Vamos parar de falar só de toneladas por hectare e vamos começar a pensar em produtividade física da terra, produtividade do trabalho, produtividade do capital. Isso que faz a sustentabilidade desse negócio. Então, acho que a gente foi se perdendo nos últimos anos nesse caminho, e hoje eu vejo uma dificuldade enorme de continuar crescendo, e esse preço alto, ele convida outros participantes no mundo a entrarem nessa discussão. Então, um mercado em que o Brasil, ele foi oferecido ao Brasil assento de liderança, o Brasil parece que não quer. Talvez um pouco o professor Haddad falou, parece que o Brasil, cada vez mais urbano, tem uma certa vergonha da sua produção rural. Não entende. A hora que eu tive a oportunidade nos últimos anos de visitar investidores do mundo inteiro, a hora que você começa a contar para eles a atenção à legislação trabalhista, à legislação ambiental que existe no Brasil, todo mundo cai o queixo, porque não existe em nenhum lugar do mundo. Os americanos até hoje não entendem como que o governo transferiu à iniciativa privada a responsabilidade da preservação ambiental, que na cabeça do americano é do ente federal que tem que cuidar disso. E aqui no Brasil é o ente privado que cuida. Então, a gente avançou demais numa série de coisas, a gente tem uma capacidade de processamento, de produção enorme, mas agora a gente está perdido. Falta um plano claro de fazer com que a gente volte a esse assento de liderança. E a gente tem que tomar esse assento. Não podemos. Se a gente imaginar, vamos lembrar a discussão do café, no século passado, em que o Brasil era o grande produtor, em algum momento o Brasil começou a queimar estoques de café para manter preço alto. Olha o que aconteceu. O preço alto fez com que você tivesse formidáveis competidores. Por que nós vamos dar oportunidade para isso e não a gente assumir esse papel? Então, eu acho que na queda de preço, obviamente que os investidores ficam preocupados, obviamente que todos aqui ficam tensos com o que pode acontecer o ano que vem. Ao mesmo tempo, tenho certeza que as equações de demanda e oferta ainda são extremamente positivas, eu acho que fazem uns ciclos normais da variação de preço. O que me incomodaria é que esse talvez seja um primeiro aviso para a gente, que, olha, vocês têm que melhorar, porque senão outros vão fazer. Os Estados Unidos, que ninguém imaginaria que já tem estabilizado a sua produção há muitos anos, foi lá e cresceu 16 milhões de toneladas de soja num ano. Então, eu acho que o primeiro aviso, tocou o sino, o primeiro anúncio do início da aula. E a gente ainda está debatendo coisas muito triviais, como terceirização, como investimento estrangeiro, de capital estrangeiro no Brasil, uma série de coisas que são índices de produtividade para reforma agrária, coisas que são completamente ultrapassadas e que não fazem mais parte do Brasil agrícola dos últimos 10 ou 20 anos. Então, acho que estava um pouco do... Obrigado. Júlio César. No Estadão de hoje, o ex-ministro Roberto Rodrigues defende o voto em Aécio, declara o voto em Aécio Neves. Ele preside uma série de conselhos, participa de uma série de conselhos, e alguns colegas, inclusive, não gostaram, acharam que ele não deveria ter assumido a posição. Gostaria de começar perguntando para o ex-ministro o motivo dele ter assumido esse voto e como que está o setor agrícola dividido nessa eleição. Podia começar com uma coisa mais fácil também, né, Cleiton? Sabia que vinha política por cima da gente. Bom, vou responder.
Mas eu vou dar uma volta para responder. Porque senão, se não tiver conceito, a gente não explica as coisas. Acho que o que foi colocado aqui pelo Júlio, pelo Cacheta, e o que o professor Cláudio citou na sua abertura com muita propriedade, tem a ver com um cenário global para o qual o Brasil tem um papel extraordinário. E eu acho que o Júlio está certo, não está olhando para esse papel. Talvez a mais importante questão em relação a esse papel foi dada pela OCDE há 2 anos atrás, quando disse que nos próximos 10 anos, até 2020, né, quando ela falou 2 anos atrás, até 2020, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20% em 10 anos. Mas para crescer esse 20% de oferta mundial, o Brasil tinha que crescer 40%. E baseou essa análise, que foi feita por ele, não tem nada a ver com isso, não foi o Brasil que disse que pode crescer 40%, foi uma coisa que veio de fora para dentro. Pela primeira vez que eu conheço, vem de fora para dentro uma pressão para a gente aumentar a produção, baseado em 3 temas: terra disponível, a melhor tecnologia tropical do planeta e gente capaz no campo brasileiro. Gente, inclusive, jovem. Né? Você vai viajar pelo mundo todo, pela Europa, Ásia, nem se fala. Até nos Estados Unidos, a população está envelhecendo no campo. Os jovens não querem ficar no campo. Aqui não. Aqui tem uma juventude indo para o campo, nas escolas de agronomia, nas escolas veterinárias, do Tecnia, que é um pessoal da maior qualidade. Então, essas 3 coisas são colocadas pela OCDE com uma posição clara para o Brasil avançar em segurança alimentar, que não é um tema semântico ou trivial. Segurança alimentar não é uma palavra só. Segurança alimentar é a única forma de que os direitos humanos fundamentais sejam atendidos globalmente. E, portanto, é o sinônimo de paz universal. Sem comida, não tem paz. Então, o Brasil tem um papel a jogar no futuro em relação à paz extraordinário. E a pergunta que fica sempre é essa: e nós podemos aumentar em 40%? Não. E agora a sua resposta. Por que não? Porque não temos uma estratégia. Isso que o Júlio está dizendo. Não é uma estratégia de Estado. Não é do governo, não. É do Estado brasileiro. O Júlio já falou alguma coisa sobre isso. A questão da logística é fundamental. A questão da política comercial é fundamental. Não tem um acordo bilateral com nenhum país importante do mundo. Não conseguimos fazer um acordo com a União Europeia porque a Argentina não deixa. Então, ficou amarrado numa questão, não nos impede de avançar. Né? Não, fugimos da ALCA. Não temos nenhum acordo com Índia, China, Europa. Não atrasado esse processo. A nossa política de renda é totalmente ineficiente, não obstante esforço. O atual ministro da Agricultura, Nery Geller, faz um esforço enorme. Conseguiu um plano de safra positivo, com um crédito adequado, e o seguro rural ainda patina, que é um tema central. E ele luta por isso muito fortemente. Dentro do governo não há essa visão. Né? Então, logística e infraestrutura, Cacheta já falou, política de renda, política comercial. A tecnologia, hoje, do Brasil, é a melhor do mundo, graças ao sistema brasileiro de pesquisa da pecuária, que a Embrapa lidera, mas tem o agronômico de Campinas, o biológico, universidades, a Exalc e outras universidades que trabalham em todos os estados brasileiros com grande competência para gerar esse processo de defesa tecnológica para nós. Mas precisamos muito mais do que estamos fazendo. E, com certeza, esse extraordinário presidente da Embrapa vai tratar desse assunto com a competência única. Então, a questão da segurança jurídica, as intervenções no processo são seguidas, mas, sobretudo, a governança do setor. Então, esses temas todos, Clay, foram objeto de um plano de governo, que um grupo de técnicos, liderado pela a Academia Nacional de Agricultura, pela ABAG e pela Getúlio Vargas, foi discutido com praticamente todas as entidades de classe do Brasil, ligadas ao agronegócio. Um documento que ficou pronto no final de maio, foi enviado a todas as entidades de classe, várias responderam sugerindo mudanças, melhorias, e retiradas de temas. Isso gerou um segundo documento, foi discutido no dia 15 de julho por 23 entidades na Getúlio Vargas, uma discussão ampla que gerou um terceiro e último documento, que foi enviado aos 3 candidatos através de suas equipes técnicas. 2 responderam, o candidato Eduardo Campos, o candidato Aécio Neves. A presidente da República tem uma aproximação muito grande com a senadora Cátia Abreu, que é a presidente da CNA, e a resposta dela foi direta para um evento que houve pela CNA em Brasília
no começo deste mês. Mas o evento que a BAG realizou dia 4 de agosto trouxe representantes dos 3 candidatos. E aquele que deu a maior resposta ao programa que nós colocamos foi o senador Aécio Neves. Mas se aproximou do nosso programa. É bem verdade que os demais candidatos tiveram um approach muito grande também do que foi dito. Mas o senador Aécio Neves estabeleceu o que para nós é essencial. Número 1, haverá uma estratégia do presidente da República, portanto, do governo como um todo, que trabalhar com o parlamento, com a sociedade brasileira, com o judiciário, uma estratégia ampla, que será gerida por um ministro da Agricultura escolhido por ele em comum acordo com as lideranças principais do país, SNA, OCB, Rural Brasileiro e outras instituições que lideram o agronegócio brasileiro. E esse ministro será um gestor de uma estratégia que contemple exatamente as coisas que foram colocadas, logística, infraestrutura, política comercial, etc. De tal forma que os instrumentos da política agrícola sejam, que são hoje exercidos por outros ministérios ou agências, né? Quem cuida de logística, Ministério do Transporte, Ministério dos Portos, quem cuida de comercial, Itamaraty, Ministério da Indústria e Comércio, quem cuida de agroenergia, que é um tema que eu quero falar ligeiramente aqui, é o Ministério de Minas e Energia, mais Petrobras, mais ANP, quem cuida de tecnologia, é o Ministério da Ciência e Tecnologia, quem cuida de meio ambiente, é o Ministério do Meio Ambiente. Então, tudo o que é importante para o agro, em termos de instrumento de política pública, não está no Ministério da Agricultura. Então, nem Jesus Cristo faz um bom trabalho com o Ministro da Agricultura, se o presidente da República não tiver uma posição muito clara. E o senador Aécio Neves tem uma posição muito clara nessa direção. Daí, minha declaração de voto a ele. As pessoas acham que eu não devia falar, porque eu estou em 37 conselhos aí, presido 4, isso podia... Mas eu disse muito claramente na minha entrevista, a posição é da figura, do indivíduo. E disse mais, não acho que nenhum presidente de entidade deva dar uma declaração de voto da entidade. Mas a democracia permite que cada um diga o que pensa com liberdade. Então, respondendo a pergunta. Tem uma estratégia no candidato, que é aquilo que mais serve para nós, e que teria uma aplicação visível com gente de meritocracia e sem interferência política nos processos. Por último, quero fazer um comentário sobre a questão da agroenergia. Segurança alimentar, portanto, é um negócio essencial para a paz universal, mas segurança energética também é um tema hoje crucial para o desenvolvimento dos países e dos povos. E nós criamos um modelo no Brasil, com base na agricultura, com etanol, com biodiesel, com bioeletricidade, com biorefinarias, com um horizonte mais à frente de alcoquímica extraordinário, que, na verdade, é uma coisa única no planeta, e que chamou a atenção de muita gente. Os americanos vieram atrás da gente e já estão na frente da gente na produção de etanol de milho, que não compete com o nosso de cana, mas nem de longe. E esse programa, que nasceu no regime militar, que cresceu sob o governo Fernando Henrique Cardoso, mas que teve um grande salto, o governo Lula, foi o grande pulo que a agroenergia do Brasil, foi completamente abandonado pelo atual governo. Numa situação inteiramente inexplicável. Não dá para compreender como um governo destrói um setor que podia mudar a geopolítica mundial. Porque a agroenergia é diferente de comida. Comida qualquer país pode produzir, qualquer um. Pode custar caro, mas produz. Faz estufa na Sibéria e faz comida. A agroenergia, sem sol o ano inteiro, não faz. Sol está nos países tropicais, onde estão a América Latina inteirinha, a África, a subsaariana inteirinha e toda a Ásia mais pobre. Da onde a cana-de-açúcar, que é a maior matéria-prima para a agroenergia, é originária. Então, é um cenário em que o mundo tropical inteirinho podia explodir numa nova matriz energética que polui muito menos, que gera muito mais emprego, que é bom para a saúde. E o atual governo jogou isso no lixo de uma forma inimaginável. E o candidato Aécio Neves, diga-se de passagem, a candidata Marina Silva também, colocam a agroenergia como uma prioridade absoluta. Portanto, está explicada minha declaração de voto. E eu queria agradecer muito à Caixa por entrar nesse processo, ajudando o crédito rural, que é fundamental, mas principalmente por trazer a Paula Fernandes e o Almir Sater nesse processo de aprovação.
Obrigado, ministro. Já temos algumas perguntas aqui. Duas aqui já para o professor Cacheta. A agricultura familiar tem que tipo de peso na política de agronegócio do país, como também com relação à segurança alimentar? Quem pergunta aqui é jornalista e blogueira na área de sustentabilidade e cidadania, Circena. E uma que também tem a ver com esse assunto é o seguinte, o do Rui Igami. O Brasil foi, por muito tempo, na área de agricultura, produtor de arroz, feijão, milho, etc. Hoje está mais para a monocultura, ou cana, ou soja, ou 3 pontinhos. Por quê? Posso tentar visualizar as pessoas? Da primeira pergunta, quem foi? Levanta o braço, o professor adora ver. Foi sua, ok. E a segunda? Lá em cima. Aqui. Legal. Bom, vou tentar ser muito sucinto aí na resposta. Eu acho que, em muitas situações, essa divisão, né, que possa vir a ser feita entre agricultura familiar e agricultura empresarial, não necessariamente ajuda, né, no desenvolvimento aí de soluções, né? Então, eu diria o seguinte, seja a agricultura de menor escala, né, seja uma agricultura de maior escala, né, os desafios logísticos vão existir, ok? E o desafio logístico de uma agricultura de menor escala, seja ela familiar, seja ela empresarial, diz respeito justamente a se fazer escala, né? Então, eu preciso, sim, né, me juntar com outros agricultores, me juntar com, né, cooperativas, para lá na frente obter ganhos logísticos, né? A questão aí da segunda a segunda reflexão, né, de estarmos nos transformando de fato num país monocultural, não acredito muito nessa visão, né? Eu acho até que pelo contrário, né? Eu acho que estamos diversificando cada vez mais. Agora, sim, né, soja e milho, em termos de volume, né, são muito expressivos, são muito representativos. Mas o fato de você ter essa representatividade maior não necessariamente quer dizer que somos um país mais propenso a monoculturas, tá? Então, eu brinco sempre quando a gente fala de logística, né? Normalmente, os bons trabalhos técnicos, acadêmicos de logística se baseiam nas previsões de crescimento de demanda por soja, né? É muito clássico, né, esse tipo de análise aí. Então, se nós juntarmos, né, todos os trabalhos de logística, né, e agregar todas essas previsões de crescimento de soja, nós vamos chegar a um número, né, quem sabe, próximo dos 40% aí que o ministro Roberto Rodrigues mencionou. Mas, de novo, eu acho que não, né? Em termos de granéis sólidos, né? Vide o caso do sorgo, né? Você tem um avanço muito significativo, né? Parte de hortifruti, eu acho que crescendo muito forte em diversas regiões do país, né? Culturas como fumo, né? A própria silvicultura, se for considerada como uma atividade também de natureza agrícola. Então, a agenda importante para qualquer investidor, né? E o país, como Estado, não deixa de ser investidor, tem que dizer respeito à diversificação. Então, isso, se não tiver acontecendo, é ruim para o país. Pergunta aqui para o Júlio de Toledo Pisa, da Márcia Dietrich, da Agrobras Consult. A afirmação de que os problemas que afetam a rentabilidade e a atividade agrícola no Brasil ocorrem essencialmente da porteira para fora não merece ser repensada? A inegável perda de eficiência do pacote tecnológico da soja, por exemplo,
não seria uma evidência de que há problemas também da porteira para dentro? Continuar ignorando isso poderia ter sérias consequências para a atividade a curto ou médio prazo, impactando, por exemplo, nos custos da produção? Acho que foi exatamente o que eu falei, né? Eu acho que a gente tem os desafios da porteira para fora, mas os desafios da porteira para dentro são muito grandes. Falei, o custo de produção dobrou nos últimos 6 anos. Então não tenho isso contra fatos, não existem argumentos. Sim, existe, e elas são associadas à fragilidade dos temas ligados à legislação trabalhista, legislação ambiental, segurança jurídica da terra, uma série de elementos que fazem com que você vá diminuindo a produtividade desses outros fatores, fazendo com que os custos de produção aumentem. Isso não tenha dúvida nenhuma que está acontecendo. Você pode entrar num debate, que é um debate mais complexo, do ponto de vista de aumento do uso de defensivos ou diminuição do uso de defensivos, novas variedades, sustentabilidade disso, que é uma discussão que merece, é um debate muito mais técnico, merece mais tempo, e é um outro ângulo. Mas, certamente, não existe ninguém mais preocupado com isso do que os próprios produtores, porque eles dependem disso. Então, eles são os mais interessados em procurar soluções de equilíbrio para esse tipo de situação. Mas o custo, a eficiência da porteira para dentro está sendo prejudicada sistematicamente nos últimos anos. É um fato. Eu queria fazer um comentário em relação ao que o professor Cacheta respondeu aqui da monocultura. O Brasil continua sendo um grande produtor e crescendo em todos os produtos. O Brasil é um grande produtor de alimento. A percepção da soja, da cana-de-açúcar e do milho, porque eles são os produtos exportados, e, portanto, eles chamam a atenção. Então, por isso que você tem um crescimento percebido desses produtos muito maior, porque eles são aqueles que efetivamente são transportados e aqueles que fazem parte das cadeias globais de produção. Então, você não existe uma cadeia global de produção de feijão ou de alface. Existem cadeias globais de produção que você usa milho, que você usa soja, que você usa algodão, isso sim, que você usa açúcar. Então, por isso que você tem essa percepção dessa monocultura. Não, sim, do ponto de vista da exportação é verdade. De produção, não necessariamente, como o professor falou. Obrigado, Júlio César. Pergunto para o ex-ministro. O senhor achou aquela outra pergunta difícil? Então, vamos ver essa daqui, da Ângela Barella. Como as instituições agrícolas essenciais à segurança alimentar e ao controle da inflação podem se proteger contra fisiologismos e ideologias retrógradas que visam impedir o desenvolvimento brasileiro? Essa é fácil. Não podem. A única coisa que nós precisamos ter é instituições mais fortes e a democracia consolidada no país para impedir esse tipo de coisa. Há uma máxima segundo a qual o que diferencia um país desenvolvido de um país não desenvolvido é o grau de organização na sua sociedade. Quanto mais organizada for a sociedade, mais desenvolvido é o país, menos sujeito a qualquer tipo de exploração ideológica ou radical ou de líderes que eventualmente assumam posições de poder. Então, o que nós precisamos fazer é organizar cada vez mais a sociedade brasileira. Então, acho que essa é a resposta à sua pergunta. Mas eu queria, Clay, também pedir licença para o professor Cacheta para dar um pitaco na conversa dele, que eu acho interessantíssimo o que ele disse, e ajudar um pouquinho nessa resposta. O nosso problema aqui no Brasil é o negócio de pequeno produtor, grande produtor, essa dicotomia que não existe, né? Nunca ouvi falar em pequeno dentista, grande dentista, pequeno advogado, pequeno... Não, todo mundo é médio, dentista, advogado. Agricultor não, tem que ser pequeno e médio. Como se fossem contendores de uma mesma batalha. Na verdade, são parceiros aliados. Então, eu acho que o essencial nessa conversa é o conceito de agronegócio, que é uma coisa que está meio à margem do entendimento. Agronegócio é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a atividade agropecuária. O que é uma cadeia produtiva? É o conjunto de ações e atores que começa esse conjunto na prancheta do cientista e termina na gôndola do supermercado, passando pelos bens de insumos, como sementes, defensivos, máquinas, fertilizantes, etc. Serviços como crédito, seguro, pela atividade produtiva, pela colheita, pela armazenagem, pela esterilização, pela embalagem e distribuição. Tudo isso é uma cadeia produtiva, né? Então, se é uma feira de bairro ou um supermercado, é cadeia produtiva. Se é um pequeno produtor ou um gigantesco produtor, é cadeia produtiva. Se é uma oficina mecânica ou uma fábrica de trator, é cadeia produtiva. Tudo está na cadeia produtiva.
Esse sapato, por exemplo, é o subproduto do churrasco. Você come uma picanha e faz cinto, sapato e bolsa para a mulher. Gravata não nasce em loja de pano. Suponho que seja de seda minha. Não sei se é, mas supondo que seja, seda não nasce em loja de pano. Tem que plantar amora, tem que colher a folha, botar numa caixinha de madeira com a telinha em cima, botar uma lagarta nojenta, que chama bicho da seda, que come aquele negócio. Depois ela vira, casa com outra borboleta, faz um casulinho onde bota um ovo, aí lá vai o cara, tira aquele casulinho, tinge e faz gravata, certo? Ou combinação, que é melhor do que gravata, por suposto. Mas é um negócio do meu tempo, um negócio que vocês nem sabem o que é combinação. Daqui a pouco a gente sabe o que é isso. Mas hoje tem corpete, que é bom também. Não é igual, mas é bom. Mas, então tudo é agronegócio, tudo é agronegócio. E a atividade rural, seja agricultura, pecuária, floresta, pesca, qualquer coisa rural, é o cabo do guarda-chuva do agronegócio. Sem o cabo, a gente fica na chuva. Ah, mas tem que a copa é claro, antes, depois da porteira, a copa, mas sem cabo fica todo mundo na chuva. Então, é preciso entender esse negócio. Todo mundo é agronegócio, pequeno, médio ou grande, está certíssimo, Cacheta. Claro, para cada um uma política diferente. São demandas diferentes. As margens, o Júlio falou sobre isso, as margens unitárias tendem a cair com a globalizada. Né? Então, uma forma de ganhar dinheiro é na escala. E como o pequeno produtor não tem escala, tem que ser cooperativa, como o Cacheta falou muito bem, senão ele não vai ter escala, tem escala no conjunto. E, finalmente, também uma última questão, ajudando a responder o que foi dito aqui, sobre monocultura. O Brasil, isso é uma coisa que ninguém sabe, o Brasil tem 851 milhões de hectares, todo mundo sabe, 851 milhões de hectares. Todas as plantas cultivadas no Brasil, somadas, todas, ocupam 76 milhões de hectares, 9% do território nacional. E a cana-de-açúcar tem 8 milhões de hectares, é menos de 1% do território nacional. Acho que esse negócio de monocultura precisa ser repensado. Pergunta aqui para o professor Cacheta. É do Ubiratan Lintz, da Engelt Engenharia. Como os novos projetos logísticos de infraestrutura portuária de armazenamento em andamento no Brasil vão impactar nos preços mundiais e lucratividade do setor? Os novos corredores de exportação no norte e nordeste vão deslocar o eixo sul de exportação no Brasil? É o Biratã, né? Ok. Então, primeiro, eu diria que das ações aí, vamos colocar, ao longo dos 15 últimos anos relacionadas à logística e que efetivamente têm observado sucesso, eu acho que a modernização dos portos merece destaque. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, né? Nas, inclusive, áreas retroportuárias, né? E que podem dizer respeito a novas instalações aí de armazenagem. Então, hoje, né, acho que uma preocupação básica nesse esforço de modernização, sim, o porto, né, além da atividade fim, ele precisa ter uma capacidade de armazenamento bastante razoável e além disso, recomenda-se uma articulação ferroviária também, né, além do próprio acesso rodoviário. Então, veja, é muito comum, né, acho que todos vemos aí, todo ano, as fotos das filas nos portos, né? Então, há uma série de razões, né, explicações por trás das filas nos portos, né? Uma é que, de fato, né, a embarcação, o navio, né, ele não pode ficar esperando, né? Então, dentre outras, tem a tal da demurrage, né, que é a multa que o armador cobra por qualquer tipo de atraso. Então, o embarcador ele quer garantir, né, o que seja para evitar, por exemplo, o pagamento dessa multa, que pode ser um valor aviltante. Então, a fila acaba sendo o famoso estoque em trânsito, né? Então, se você tivesse, né, nos portos, e falando de monocultura, quando a gente fala de porto para agro, sempre nos vem à cabeça Santos e Paranaguá, né? Então, sim, a oferta de armazenagem nessas duas estruturas portuárias ainda é incipiente. Tá? Muito bem. Então, em cima desse contexto, né,
Se você tem dificuldades para movimentar sua safra, sua produção dentro de uma determinada estrutura portuária, então o tal do prêmio, né, a ser pago ao produtor, ao dono da carga, ele é impactado, né? Então, imagina-se, sim, né, que com uma estrutura de armazenagem mais bem projetada, mais adequada à nossa realidade, inclusive em termos de remuneração, os nossos produtores aí vão ser beneficiados. Saídas pelo norte, nordeste, etc. Todos queremos, né? Então, a gente quer, sei lá, que Porto de Itaqui movimente cada vez mais, Porto de Pecém, Porto de Suape, sei lá, o próprio Porto de Vitória, que tem uma vocação aí mais para mineração. Então, sim, né, com o avanço da fronteira agrícola, né, nessa direção, imagina-se, sim, que se os corredores, né, de exportação estiverem efetivamente disponíveis, né, que essas, entre aspas, novas estruturas portuárias possam ser utilizadas. Só que, por outro lado, né, existe um vício, né, principalmente embarcador, de que, em função do coração econômico do país estar na região sudeste, né, sul-sudeste, então, olha, será que não dá para eu tentar mais um pouco com Santos, mais um pouco com Paranaguá, e a coisa se congestiona. Então, o retrato que se tem é aquele, né, empreendedor já devidamente instalado e que já utiliza Santos e Paranaguá, vai continuar a usar Santos e Paranaguá. Já os novos empreendedores, né, que estão se localizando mais nessas regiões aí de fronteira, sim, né, uma das, né, variáveis aí que devem ter sido consideradas por aquela localização deve ser a possibilidade de utilização de um porto até então considerado alternativo. Professor, só um adendo aqui do professor Cláudio Haddad, aqui do INSPER, pergunta: por que o escoamento da safra de Mato Grosso pela Calha Norte, através da 163, não vingou? É prioridade nacional? Faltou prioridade nacional? Então, o professor Cláudio... Não virou prioridade nacional, aliás. Então, em termos de desenvolvimento, nós temos uma limitação ainda muito forte de ligação, né, dos blocos, né, meridional e setentrional, né? Então, vamos pegar lá o corredor usando a hidrovia do Madeira, BR-364, hidrovia do Madeira, Rio Amazonas, etc., ele dá uma volta, né? A hidrovia do Araguaia-Tocantins não é contínua, teria que fazer, né, uma articulação com a Ferrovia Norte-Sul, né? Telespires-Tapajós, talvez ainda, né, um sonho, né, mas possível. E a BR-163 seria uma ligação direta, né? Então, um eixo direto, né, Cuiabá-Santarém, só que, né, não está pronta ainda, né? É mais um exemplo de que quando vai ficar pronta, né? A gente sempre pergunta, né? É o mesmo caso, daqui 2 anos, né? Faz 20 anos que falam que daqui 2 anos vai ficar pronta a BR-163. E padece, com certeza, aí, de uma visibilidade ou de um monitoramento aí muito rigoroso com relação a impactos ambientais, né? Então, a BR-163, minha visão, eu acho que vai ficar pronta. Eu acho que vai ficar pronta em menos de 2 anos, né? E vai ser, sim, né, um eixo de articulação importante entre esses 2 blocos regionais do país. O interessante é que nos mapas do IBGE ela está asfaltada desde 1988. Não está. É uma visão de futuro do IBGE. Júlio César, pergunta aqui para você da Elizabeth Farina, presidente da Única. Você mencionou o aumento de custos da agricultura e sugeriu que o crescimento da produtividade não tem sido suficiente para compensar o aumento de custos. O resultado é a perda de competitividade. Como equacionar esse desafio? Essa pressão de custos tem vindo do atendimento a exigências de preservação ambiental e segurança trabalhista. Como conciliar essas exigências com a competitividade? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, está ligado a isso. Então, a gente
A Elizabeth tem uma experiência enorme na Única com os temas trabalhistas. A gente tem discussões surreais a respeito do tema e discussões que não trazem benefício nenhum ao trabalhador, nenhum, mas trazem uma complexidade brutal a respeito da gestão da coisa. Então, essa história da terceirização, por exemplo, o Brasil Agro é um dos maiores fornecedores independentes de cana do Brasil. Já chegou a entregar 1 milhão de toneladas de cana numa campanha. E aí eu entro com o Ministério Público e eu tenho uma empresa que faz a colheita para a gente. E aí ele fala que eu não posso terceirizar, e a usina também não pode terceirizar a colheita. Se a usina não pode terceirizar, eu não posso terceirizar, você entrou num dilema infinito, você não tem solução a isso. Então, por exemplo, um dos temas. Segurança jurídica. Então, isso faz com que, por exemplo, como é que um banco pode, como é que você pode usar a massa dos seus ativos, são as fazendas, como garantia hipotecária para o financiamento? Se você tem uma dificuldade enorme de titulação, dificuldade enorme de execução, portanto, aumenta o custo do capital. As legislações trabalhistas completamente sem sentido, horas extras, trabalho temporário, tem uma lista aqui enorme de coisas que são completamente incompatíveis, fazem com que você aumente o custo do trabalho, a produtividade do trabalho. Então, você vai adicionando custo no sistema. E a produtividade não chega, ainda mais porque a gente tem as flutuações mundiais. É o que eu falo, enquanto o mundo estiver disposto a pagar a nossa ineficiência, maravilha, nós estamos fazendo. Por exemplo, ano passado, ano retrasado, milho chegou a $8 o bushel. Por quê? Porque você precisava puxar milho do Mato Grosso para abastecer o mundo. O Brasil exportou mais milho do que os Estados Unidos, 2 anos atrás. Isso é um negócio fabuloso que eu nunca achei que fosse ver na minha vida isso. E aconteceu. Mas o mundo pagou o prêmio da ineficiência brasileira, da ineficiência dos sistemas internos, da ineficiência da logística. A hora que ele para, porque mais gente começa a produzir, aí a gente entra nessa discussão, que é uma discussão que a gente fica preso com os custos, fica preso com a ineficiência e não tem remuneração. E aí você vai diminuir, vai gerar uma série de impactos negativos. Ministro Roberto Rodrigues, estão chegando muitas perguntas aqui, eu vou tentar aumentar aqui a minha produtividade, eu vou mandar 3 de uma vez para o senhor, pode ser? Aí o senhor responde de uma vez só. A Claire Meigrier, ela é da Embaixada da França. O senhor Roberto Rodrigues comentou sobre as expectativas que a OCDE e o mundo têm para a produção agrícola no Brasil. Por esse motivo, o mundo quer participar nesse aumento de 40% da produção. Como o senhor vê essa presença estrangeira no país de 3 maneiras: importações, investimentos, presença de empresas, investimentos financeiros e presença de empresas estrangeiras. A outra aqui, do Sérgio, da Monsanto: o aumento expressivo de produção de soja nos Estados Unidos não é devido ao aumento do seguro de renda agrícola? Qual a diferença de porcentagem da produção agrícola com seguro entre os Estados Unidos e o Brasil? E essa daqui acho que é a mais difícil, do Jurandir Proença Lopes, para o professor e ex-ministro Roberto Rodrigues. Sou agropecuarista na região de Campos Gerais, no Paraná. Com esta política atual e a próxima, devo continuar a investir ou parar com tudo? Bom, a primeira é como a gente vê a presença de investimento estrangeiro no Brasil, né? Eu vejo com muito prazer e muita alegria mesmo. Inclusive, no nosso setor sucroenergético, nós temos 2 grandes empresas francesas que estão com investimentos extraordinários e com muito bom resultado. A Tereos, que é uma cooperativa francesa, e a Dreyfus, que também trabalha na área de agroenergia. Então, nós temos investimentos franceses muito interessantes, tradings operando, a própria Dreyfus, que são muito bem-vindos e vejo com muita satisfação, esperando, todavia, que cresçam cada vez mais. A segunda pergunta é sobre seguro, né? Seguro rural. O que está empurrando o crescimento agrícola americano é mercado, né? A China comprando, o mundo comprando, há uma demanda crescente no mundo. Mas por que não compra do Brasil? Compra sim, como não? Metade da soja que o Brasil exporta vai para a China, né? O problema é logística, é a terceirização. De entrega, né? São os constrangimentos que o setor brasileiro tem para aumentar cada vez mais a sua produção. Nós podemos crescer muito. O mundo nos vê com essa coisa. O Brasil pode aumentar 40% da produção de alimentos em 10 anos. Pode mesmo, desde que tenha estratégia, né?
Então, é claro que o seguro rural é um tema referencial. A seca de 2002 nos Estados Unidos, as pessoas recebem pelo correio um cheque com a diferença do que eles ganhariam. E aqui nós temos, não obstante a luta, reitero, do atual ministro da Agricultura, nós temos 10% da área brasileira coberta com seguro rural. E a lei tem 11 anos já. Então era para estar esse negócio avançando muito mais do que tem avançado. Mas, seguramente, os gargalos que nós temos não são os mesmos gargalos que os Estados Unidos têm. E isso é que permite o crescimento deles. O seguro é um instrumento para isso. O terceiro tema. Bem, eu acho que deve continuar plantando. Eu conheço lá aquela região. Quem que fez essa pergunta aí? Só para eu ver quem é. Agropecuarista. Eu sei, mas quero ver o herói aí, pô. Quem que fez a pergunta? Conheço lá. Meu filho trabalhou há muitos anos. Acho que vocês fizeram naquela região uma coisa extraordinária, que não é uma região de terra muito boa, tem dificuldades, o clima é bom, a produtividade é altíssima. Vocês deram show de tecnologia lá, de gestão, pessoal maravilhoso lá. Agora, a agricultura é uma coisa difícil de compreender. Você compreende, né? O senhor que põe uma semente no chão, acredita que ela vai atravessar a camada de terra que tem entre ela e a atmosfera, que nenhum bicho vai comer ela antes de chegar lá em cima, que vai ser um pedaço que vai para baixo, uma raiz, um pedaço que vai para cima, que é uma parte aérea. A parte aérea vai crescer, gafanhoto não come, formiga não come, não dá geada, não dá chuva de pedra, não dá nada. O cara colhe, paga a dívida e paga imposto e planta no ano que vem. É um homem de fé. Então, a agricultura é uma atividade de fé. Tem que acreditar que vai crescer. Então, eu sou neto de agricultor, filho de agricultor, pai de agricultor e avô de próximo agricultor. Isso é uma coisa extraordinária. Eu acho que eu fico imaginando, imagina só, o mundo pede que crescer 40% dos alimentos para garantir a paz universal. Imagina se a gente fizer isso. É uma glória para a história do mundo que o Brasil vai jogar. Então, o nosso papel é continuar, avançar, enfrentar as dificuldades, eleger gente que trabalha pela gente, presidente, governador, senador, deputado federal. Quem vai for deputado federal? Até um cara que é primo da mulher do meu vizinho, que deu um cachorrinho para minha nora. Tem que botar um cara que trabalha pela gente. Não dá mais para escolher quem não é do nosso. Tem que ter lado. Chegou a hora de ter lado nesse país. Não pode ficar em cima do muro mais. Tem que ter lado. E o lado é o agronegócio brasileiro. É este que vai fazer o Brasil ser o campeão mundial. Tem um time para isso? Por que o Brasil perdeu a Copa do Mundo? Não tinha meio de campo. Defesa ótima. O ataque maravilhoso. O Fred é um artilheiro, o Neymar é um artilheiro. O que acontecia? A bola vinha no queixo do Fred, da barriga do Fred. Não vai marcar gol. Não. Como é que é o agronegócio? Temos a melhor defesa de todos os tempos, que é a tecnologia. Ciência e tecnologia. Embrapa, agronômica, nossa defesa é imbatível. Nosso ataque é o agricultor. Clay, em 2003, o agronegócio exportou 30 bilhões de dólares. Em 2003. O ano passado, 100 bilhões de dólares. 3,5 vezes em 10 anos. Sendo que metade desse período foi a maior crise financeira da história recente do mundo. O mundo diminuiu o comércio, nós multiplicamos por 3. Eficiência, tecnologia, políticas públicas, algumas, mas, sobretudo, o agricultor, que é o herói. O que falta? Meio de campo. O que é meio de campo? A estratégia. Política pública, articulada. Se nós tivermos isso, vamos ser artilheiros da Copa do Mundo e vamos ganhar a Copa do Mundo da Alimentação e da Agricultura. Ninguém segura. Planta, cara. Planta e vai para frente. Professor Cacheta, duas aqui para o senhor. Uma do Cláudio Haddad. Qual a lógica de se impor índices mínimos de produtividade ao setor? O mercado não se encarregaria de fazer com que o mais produtivo adquirisse os menos produtivos? E o Alfredo Luiz Colli, da Conab, qual a sua visão sobre a agricultura familiar? Há muito tempo incentivada pelo governo. É uma solução? Bom, professor Cláudio, eu acho que não tem lógica nenhuma. Né? Eu acho que não tem que ter índice nenhum. Né? É o que o senhor colocou. Né? O mercado se encarrega de fazer com que aqueles efetivamente sustentáveis, né, continuem no mercado. Com relação à agricultura familiar, né,
de novo, acho que é a mesma tecla, né? Existe essa relação direta da agricultura familiar, né, com pequenos produtores, né? E isso tem implicado a necessidade de aportes mais específicos, né, inclusive por parte do governo, né, independente da esfera aí, né, federal, estadual, municipal, para apoiar esses pequenos produtores, né? Então, eu entendo, né, como nós vemos aí em segmentos econômicos diversos, né, que um incentivo inicial, né, possa ser importante para deslanchar qualquer tipo de negócio, né? Agora, transformar isso, né, num apoio permanente, não acredito que isso seja razoável, né, para um país que, de fato, tem as pretensões que nós temos para a agricultura. Júlio César, 2 perguntas aqui para você. Luiz Fernando, da Singenta. Qual o papel dos fornecedores da cadeia produtiva como parceiros produtores para melhorar a situação atual? Como podem ajudar? Baixando o preço. Respondido. Desculpa, não deu tempo. Eu acho que bom. O Sebastian, da Interação Consultoria, diz o seguinte: como a mudança da matriz energética nos Estados Unidos pode impactar na demanda para a produção do etanol no país? Qual seria o efeito desta mudança sobre os preços da commodity do mercado internacional? Em relação à primeira pergunta da Singenta, obviamente, acho que se a gente está passando por um momento de reacomodação de preços, precisa entender se essa reacomodação é de curto prazo, se ela vai ter um pouquinho mais vai durar um pouco mais ou menos, mas certamente vai abrir uma discussão enorme dos preços dos produtos, dos insumos junto aos produtores. Certamente isso vai acontecer. Se o preço persistir em níveis mais baixos, ou se não tiver nenhum tipo de correção. Mas o que eu acho que a grande função dos provedores de insumos nesses momentos é ajudar o produtor a ser mais produtivo, suportá-lo nesses momentos, desses ciclos de produção. O nosso agricultor paranaense, eu também sou filho de agricultor, sou agricultor. Existem ciclos na agricultura, a gente tem que respeitar, entender os ciclos e estar preparado para eles. Quando o momento aperta, a gente tem que saber se acomodar e se ajustar a isso, diminuindo o custo, ajustando, diminuindo despesa, não tem jeito. E as empresas de insumos podem ajudar tanto no financiamento, quanto na extensão de prazos, quanto na produtividade, e se, obviamente, se encaminhar para um patamar de preço diferente daquele que a gente observou nos últimos 3 anos, vai ter uma discussão de preço, sem dúvida nenhuma, que vai acontecer nesse tema. A outra pergunta? Era sobre a questão da mudança do cenário energético nos Estados Unidos e o impacto no etanol. Eu acho que o impacto é marginal. Então, o ministro comentou, fizeram um estudo na RGV que mostra que o impacto é marginal. Eu acho que existiu em algum momento lá atrás, em 2006, 2007, uma expectativa de que o Brasil ia exportar muito etanol, que não se confirmou. Na verdade, em alguns momentos, com essa política completamente insana, como o ministro colocou do governo, o Brasil importou etanol. Então, esse mercado de exportação não aconteceu. Se o Brasil hoje fosse um grande exportador de etanol para os Estados Unidos, talvez houvesse algum impacto, mas não é o caso. Então, hoje vejo de maneira marginal esse desenvolvimento. Mas eu queria voltar no tema da agricultura do pequeno produtor, e familiar ou não, eu acho que é um termo quase pejorativo. Eu gosto muito da ideia do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor, que existem, demandam políticas diferentes, como o ministro colocou. O que a gente não pode... Acho que o pequeno produtor tem tudo para ter sucesso. O que você não pode é ter um pequeno produtor produzindo soja. Não vai ter a menor chance de competição. É como, existe espaço para um pequeno varejo? Claro que existe. Agora, se ele for vender o mesmo produto que vende as grandes redes, ele vai ter uma dificuldade enorme de se posicionar. Então, ele tem que estar preparado para produzir coisas diferentes, produtos de maior valor agregado, de uma maneira distinta. E ele tem total chance de sucesso. O que ele não pode é tentar competir com o grande, aí é insano, obviamente. E o que a gente também tem que avaliar é
o produtor agrícola pequeno não pode subsistir. Aí é uma política pública de ter um efeito pífio, porque você está ocupando um ativo importante que poderia estar gerando excesso, portanto, para ser comercializado, ele está subsistindo. Essa situação não pode existir, ela tem que ser efetivamente entendida, avaliada como uma política pública e quão eficiente ela é. Então, subsistência é uma coisa que não deveria ser objetivo de nenhuma política pública brasileira. Ministro, Silas Eduardo pergunta o seguinte, vou mandar 3 de novo, tudo bem? Na sua gestão no Ministério da Agricultura, foi regulamentado a utilização do biodiesel. Qual seria a estratégia para continuarmos a dar maior importância para esse biocombustível? O Carlos Pereira da Silva pergunta o seguinte, ontem a Biurta Trading, LLC, de etanol com sede em Houston, nos Estados Unidos, apresentou um projeto de construção de uma planta de etanol de milho na sede da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul. Vão conseguir competir com o etanol de cana-de-açúcar? E, por último aqui, o João Gonçalves. Produção de açúcar brasileira vai andar a taxa de crescimento com o nível atual de preço? Quais os impostos na economia brasileira? Não deu para entender aqui. Mas ele está falando de se vai ser possível continuar a crescer com esse nível de preço. Posso dar agregar Por um favor. pouquinho na fala do Júlio? Mas a pergunta era singenta, como o setor de insumos pode ajudar? Eu acho que aqui tem um trabalho que o Alisson Poliné está desenvolvendo em relação ao fundo de catástrofes para o seguro rural. Uma quebradeira na agricultura tem reflexos na indústria de insumos, nos bancos de máquinas agrícolas, todo mundo sofre se houver quebradeira da agricultura. Então, o seguro rural é uma garantia para todo mundo, para toda a cadeia produtiva. E a ideia é que os produtores de insumos, junto com os agricultores, os bancos todos, contribuam para um fundo de catástrofe que seja um colchão protetor para o resseguro. Então, acho que é uma resposta um pouco mais objetiva em relação a como ajudar na agricultura, além das questões colocadas claramente pelo Júlio. Bem, vamos lá. O biodiesel se insere no tema agroenergia, que eu acho que foi totalmente abandonado pelo Estado brasileiro, e não é uma coisa que... Eu insisto nisso, eu não quero exportar etanol, eu quero exportar know-how do etanol. Nós aprendemos a fazer isso com leis que têm que ser observadas, regras que têm que ser observadas lá fora, aprendemos a fazer usina eficiente, agricultura eficiente. Então, eu quero exportar um pacote de conhecimento para ter mais gente produzindo etanol. Por quê? Porque, quando eu estava no governo, eu achava que a Ásia, Júlio, seria um grande consumidor, Japão, Coreia, porque não tem petróleo, e que tem a questão ambiental muito, muito fortemente impregnada na sociedade, seriam grandes compradores de etanol. E fui algumas vezes lá, inclusive com o presidente da República, mais de uma vez, e finalmente o ministro ficou, meu amigo lá ficou conosco e falou, rapaz, nós não vamos trocar nossa dependência externa de petróleo de vários países por dependência externa de um país só no etanol. Então, enquanto houver mais gente produzindo etanol, nós não vamos fazer. Então, daí surgiu o acordo com os Estados Unidos, dando origem a esse projeto na América Central do Caribe, mais tarde com a África. Então, a ideia, o que nós defendemos hoje, é mais gente produzindo etanol para ter uma commodity conhecida, para que o mercado seja mais... E eu acho que o biodiesel é a mesma coisa. Nós temos que olhar esse cenário em termos de mercado competitivo, eficiente e com as externalidades que são conhecidas, mas que não são admiradas adequadamente. Tanto um quanto o outro reduzem a emissão de CO2 drasticamente. Tanto um quanto o outro geram empregos muito mais do que a indústria do petróleo. Tanto um como o outro são renováveis e não fósseis, e, portanto, são infinitamente crescentes em termos de produtividade, tecnologia, etc. Então, as vantagens são tantas que surpreende as coisas não avançarem nessa direção. A terceira eu não me lembro. Você pode repetir, por favor, Clay? A terceira era a questão dos preços. A produção de açúcar brasileira vai continuar com essa taxa de crescimento, com os preços atuais? É difícil responder. Essa coisa me lembra muito do Niels Bohr, aquele economista nórdico que dizia é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Né? A versão Bohr no Brasil, até sobre o passado, não fazer previsões aqui.
Mas o que há é um momento dificílimo para o açucareiro, porque há uma produção grande no mundo. Índia, Tailândia, que são nossos concorrentes, não tiveram problema de seca, não tiveram problema de seca dramático aqui no Brasil. Nós esperávamos aqui no Centro-Sul alguma coisa em torno de 590 milhões de toneladas, né, Beth? 590 milhões de toneladas? 590, 595, né? Vamos colher 545, eu vou perder 50 milhões de toneladas por causa de seca, a maior seca que eu conheço. Que eu tenho 72 anos e tenho já quase isso de cana-de-açúcar nas costas, né? Então, nós estamos sofrendo por competitividade em função de produção alta dos outros países, com subsídios colocados, inclusive, pela Índia e também pela Tailândia, que são nossos concorrentes. Nós aqui estamos com a terceirização, com a legislação trabalhista. Você não falou, Cacheta, você falou de 200 milhões de toneladas de grãos. E os 500 milhões de toneladas de cana temos que carregar? É outra logística dramática, né? Então, o negócio do caminhão, tem que ilonar o caminhão, não pode... Só tem intervenção negativa. Tudo é contra. Limite de peso dentro da fazenda. Hã? Limite de peso do caminhão. Dentro da fazenda, na estrada, então nem se diga. Então, por isso que eu falei muito, Clay, na questão da segurança jurídica, da intervenção nos processos, né? Nós não temos regras que estimulem. Tem regras que desestimulem. A questão ambiental, por exemplo. Felizmente, as coisas estão mudando. A lei do Código Florestal, que não é uma lei maravilhosa, mas é equilibrada. Ninguém gostou. A ambientalista não gostou, ninguém gostou, então eu acho boa. Se alguém gostasse só de um lado e o outro não gostasse, era desequilibrada. Então, está equilibrada razoavelmente. E ela tem um negócio formidável, além do CAR, que é ótimo. Ela cria o pagamento de serviços ambientais. É uma visão diferente. Não vão castigar o cara que... Manda para o inferno o cara que cometeu o pecado. Não. Vão pôr no céu o cara que fez certinho. Então, está mudando. Então, acho que a ação do Estado tem que ser muito mais nessa direção. Estimular, promover e premiar quem faz bem feito. E não castigar quem, eventualmente, não faz bem feito. Nosso tempo... Que é minoria. Microminoria. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Tem uma série de perguntas ainda. Vamos tentar fazer depois, tentar respondê-las nas reportagens do Estadão daqui para frente. Agradeço o professor Cacheta, o Júlio César Toledo Pisa e o professor Roberto Rodrigues. E vamos ter um intervalo agora até o próximo painel.